Deus da água da rocha, capítulo 17. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim por suas jornadas, conforme o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Conte- Contendeu o povo com Moisés, dizendo: Dai-nos água para beber. Moisés lhe disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Ali, tendo o povo sede, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e ao nosso gado? Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. E o Senhor disse a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns anciões de Israel, e toma também em tua mão a vara com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horobe. Ferirás a rocha e dela sairão águas, e o povo beberá. Assim fez Moisés na presença de todos os anciões de Israel e chamou o nome daquele lugar Massá e Mirabá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? A batalha contra Amaleque. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. E disse Moisés a Josué: Escolhemo-nos varões e sai para pelejar contra Amaleque. Amanhã estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará em minha mão. Fez Josué como lhe dissera Moisés, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés e Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Acontecia que, quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, prevalecia Amaleque. Porém, as mãos de Moisés se cansavam, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele assentou-se sobre ela. E Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, estando um de um lado e o outro de outro. Assim sustentaram-lhe as mãos até o pôr do sol. Josué desbaratou a Amaleque e seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isso para memorial no livro, e relatou a Josué que extinguirei totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é a minha bandeira, e disse: Porquanto uma mão se levantou contra o trono do Senhor, o Senhor fará guerra com Amaleque, de geração em geração. A visita de Jetro a Moisés, capítulo 18. Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito com Moisés e com Israel, seu povo, e como o Senhor tinha tirado Israel do Egito. Tomou Jetro, sogro de Moisés, a Zipora, mulher de Moisés, depois que ele lhe enviará, e a seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse: Peregrino sou em terra alheia. E o outro se chamava Eliezer, porque disse: O Deus de meu pai me ajudou e me livrou da espada de Faraó. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher desses, a Moisés no deserto, onde estava acampado junto ao monte de Deus, e mandou dizer a Moisés: Eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus 2 filhos. Saiu Moisés ao encontro do seu sogro e inclinou-se e o beijou. Perguntaram um ao outro como estavam,
e entraram na tenda. Moisés contou ao seu sogro todas as coisas que o Senhor fizera a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho e como o Senhor os livrará. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o das mãos dos egípcios. Jetro disse: Bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios, e que da mão de Faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque naquilo em que se ensoberbeceram contra eles prevaleceu. Tomou Jetro, sogro de Moisés, holocaustos e sacrifícios para Deus. E vieram Arão e todos os anciões de Israel para comer com o sogro de Moisés diante de Deus. A nomeação dos juízes. Aconteceu que no dia seguinte assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo esteve diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo o sogro de Moisés tudo o que ele fazia com o povo, disse: Que é isso que fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo estás diante de ti desde a manhã até o anoitecer? Moisés respondeu ao seu sogro: É porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vêm a mim, e eu julgo entre um e outro, e lhes declaro os preceitos de Deus e suas leis. Então o sogro de Moisés lhe disse: Não é bom o que fazes. Acabarás desfalecendo a ti e a este povo que contigo está, porque o trabalho é pesado demais para ti, tu só não o podes fazer. Ouve, pois, minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Se tu o favor do povo diante de Deus, e leva tu as causas a Deus. Ensina-lhes os preceitos e as leis, e mostra-lhes o caminho por onde devem andar, e o que hão de fazer. Além disso, escolherás entre o povo varões capazes, tementes a Deus, varões de verdade, que aborrecem a avareza, e põe-nos sobre o povo como chefes de milhares, chefes de centenas, chefes de 50 e chefes de 10. Eles julgaram o povo em todo o tempo, e toda a causa grave trarão a ti, e toda a causa pequena eles julgaram. Assim será mais leve sobre ti, e eles levarão a carga contigo. Se isso fizeres, e assim Deus te mandar, tu poderás então suportar, e também este povo irá em paz a seu lugar. Ouviu Moisés a voz de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés varões capazes entre todo o Israel, e os pôs por chefes sobre o povo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 e sobre 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave traziam a Moisés, e toda a causa pequena eles mesmos julgavam. Moisés despediu seu sogro, e este se foi para a sua terra. A chegada ao Sinai, capítulo 19. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, chegaram ao deserto do Sinai e acamparam no deserto, e Israel acampou ali diante do monte. Subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou desde o monte, dizendo: Assim dirás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, e como vós tomei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, pois, se ouvirdes minha voz e guardardes meu pacto, vós sereis meu especial tesouro sobre todos os povos, porque minha é toda a terra.
Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e o povo santo. São estas as palavras que dirás aos filhos de Israel. Então veio Moisés e chamou os anciões do povo e expôs na presença dele todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. E o povo respondeu juntamente: tudo que o Senhor tem dito, assim o faremos. E Moisés referiu ao Senhor as palavras do povo. A preparação da aliança. Disse o Senhor a Moisés: eis que venho a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça enquanto eu falo contigo, e também para que te creiam eternamente. E Moisés referiu as palavras do povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santificai-o hoje e amanhã, e lavem suas vestes, e estejam preparadas para o terceiro dia, porque ao terceiro dia o Senhor descerá à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis seu limite, pois qualquer um que tocar no monte certamente morrerá. Mão alguma tocará nele. Aquele que o fizer será apedrejado ou flechado, quer seja animal ou homem, não viverá. Quando soar longamente, a buzina subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e eles lavarão suas vestes. E disse ao povo: estais prontos para o terceiro dia, e vão vos chegueis a mulher. A Teofânia. Aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos, e espessa nuvem sobre o monte, e som de trombeta muito forte, e todo o povo que estava ao arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e pararam ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descerá sobre ele no fogo, e a fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. O som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia em alta voz. E o Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, e chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. O Senhor disse a Moisés: desce e manda ao povo que não ultrapasse os seus limites, para ver ao Senhor, porque muitos deles pereceriam. E também os sacerdotes que chegam ao Senhor, santifiquem-se, para que o Senhor não os firá. Moisés disse ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos ordenaste, dizendo: marca limites ao redor do monte e santificai-o. Disse-lhe o Senhor: vai, desce, e depois subirás tu e Arão contigo, mas os sacerdotes e o povo não ultrapassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Então Moisés desceu e disse isso ao povo.